Eu sou o Luciano Pérez e uma das coisas que eu mais amo é estar aqui no Pod Vivax, na Rede Vivax de televisão, para fazer grandes anúncios. Os programas que nós estrearemos, apresentar as pessoas que estão entrando na grande família da Rede Vivax de televisão. Eu tive uma honra muito grande mais ou menos um mês e meio atrás, de ser convidado junto com a minha esposa para nós irmos fazer a cobertura, e lá estava o Edras, nosso repórter, do Miss Universe São Paulo. E lá eu tive o carinho de conhecer um gigante, o querido Diniz, que nos colocou numa mesa de destaque com pessoas de uma referência incrível. Confesso que foi um evento maravilhoso, mulheres lindas, na qual elas estavam disputando os sonhos. Ganhou aquela que merecia ganhar. Foi delicioso. Regado a muita champanhe, belos sorrisos e a um carinho excepcional, nós assim fomos recepcionados pelo Diniz. Nessa oportunidade, o Diniz nos apresentou alguns profissionais referência nas suas áreas e ali começamos a desenrolar aquela resenha gostosa. Não é resenha jurídica, mas aquele papo que sempre vem, aquilo como que eu sempre falo, alimentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E nessa oportunidade eu conheci o De Angelo, um profissional gigante que lá estava conversando e opinando a respeito das beldades que estavam desfilando nos palcos do Miss Universe São Paulo. E aí vocês vão me perguntar, o que é que isso tem a ver, Luciano? É que a cabeça desses dois gigantes, ela flutua e eles trouxeram um projeto fenomenal aqui para a Rede Vivax de televisão, que em breve estará no ar para que você possa começar a conversar a respeito de como amar. As várias vertentes do amor. Isso é fantástico. Mas antes de nós falarmos sobre esse projeto, eu queria que o Diniz falasse quem é Diniz. Primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer fazer parte desta família. Eu agradeço o carinho de vocês, viu? Então, é um menino do interior que nasceu em Guaíra, em 1982, numa cidade minúscula que meu pai foi para lá para trabalhar, pertinho de Barretos, porque existem duas Guaíras no Brasil. Uma no sul e essa pertinho de Barretos, aqui no estado de São Paulo. Eu nasci lá, fui criado numa cidade pequena, de 40 mil habitantes. Tive uma infância deliciosa, porque eu andava de bicicleta, ia pra cima e pra baixo. Desde novinho eu tinha essa liberdade. Depois fui para Ribeirão Preto para estudar, fiz direito, me formei em 2000, exatamente. Com 21 anos saí da faculdade, comecei a advogar. E advoguei por 5 anos. E vi que era algo legal, mas não era a minha vocação. E aí abandonei o direito e me dediquei a trabalhar com eventos, que foi uma coisa que eu sempre gostei e fiz. E aí começou a minha jornada no evento. Eu abri um buffet em Ribeirão Preto e 2 espaços de eventos. E por assim fiquei 14 anos trabalhando em Ribeirão nessa vertente. Lá eu tive 3 programas de TV. Eu gosto dessa área de comunicação também. Acho que nesse ramo de eventos que mais me agradou foi trabalhar com essas pessoas e ter essa comunicação com elas. E aí agora vai fazer 2 anos que eu mudei aqui para São Paulo para trabalhar com eventos e para trabalhar nesta área de comunicação. Então, ano passado eu tive um podcast com o Fábio Arruda, e agora esse ano tive a alegria de ser convidado aqui pelo meu amigo De Angelo, que a gente se conheceu em um evento, foi crescendo a nossa amizade e somos amigos, e dentre muitos bate-papos aí que a gente tinha, surgiu essa ideia e esse convite dele pra gente montar inicialmente um podcast. E aí com você veio essa ideia maravilhosa que foi sua de nos convidar para transformar isso num programa de TV. Gente, de verdade, depois nós vamos colocar uns links do Diniz trabalhando lá no evento do Miss Universe. O sorriso, ele estampa ao olhar da qualidade daquilo que ele faz. O evento estava fantástico, todos os convidados dele, ou melhor, todos os familiares das meninas que estavam concorrendo ao Miss Universe, com certeza elas se sentiram em casa, e São Paulo estava muito bem representado no Miss Brasil Universe. Foi fantástico o evento. O Diniz, ele é natural de Guaíra, como ele falou. De repente ele deu uma guinada de chave, ele
Não quero mais brincar de ser advogado, eu gosto é de fazer evento e tudo aquilo que eu faço eu vou fazer com excelência. Então não tenha medo de dar guinadas na sua vida, isso é muito importante. E ele seguiu a sua paixão para gastronomia e para eventos. Há 2 anos ele está em São Paulo e ele ocupa já aqui um lugar de super destaque, ele está sempre entre as celebridades, entre os melhores profissionais e as melhores pessoas, conquistando amizades. E foi o que ele acabou de dizer, através da conquista de uma amizade surgem projetos. Muitas das pessoas elas pensam no projeto, mas não pensam na essência. Ele pensou na essência para que o projeto ele viesse a acontecer. E de repente, este que é um dos caras que mais protagoniza os eventos de São Paulo, conhece um médico. E a partir dali surge uma amizade. Eu gostaria de saber quem é o De Ângelo. Vamos lá, obrigado pelo convite, viu? Como eu sou nascido no Acre, tá? Sou de Rio Branco. Sempre tive o sonho de fazer medicina, então desde novinho, com 6 anos, eu já ganhei meu primeiro livro de medicina. Minha mãe me deu um livro de anatomia, que foi o melhor presente que eu ganhei. E aí, depois disso, formei em medicina, morei em Curitiba, depois mudei para São Paulo. Comecei na pediatria e quando eu trabalhava na pediatria no consultório, eu via que muitas crianças eram obesas por conta dos pais, da educação dos pais. Eu tinha dificuldade de emagrecer as crianças. Então migrei para iniciando atendimento a adultos também e fui juntando, unificando a estética como um todo. E hoje eu tenho uma técnica, então comecei com a nutrologia, com emagrecimento, reposição hormonal, hipertrofia, e eu vi que faltava algo, porque uma das queixas também, além de libido, é a estética íntima masculina que ninguém trabalhava. E aí eu criei uma técnica onde eu faço bioplastia íntima masculina, tá, que é a Max Size, e estou bombando aqui em São Paulo com isso daí agora. Olha, realmente, o sucesso que o De Ângelo faz, ele é estrondoso. Ele é uma das... Posso dizer que é a maior referência hoje dentro da área. Basta pesquisar aí nas mídias sociais e aquele que tem interesse. Ele vai explicar um pouquinho mais qual é o trabalho que ele realiza e o porquê que surgiu esse projeto do programa Vertentes do Amor. Nesse mundo, como nós estamos vivendo hoje, de tanta ruindade, de preconceito, um mundo de um grande egoísmo, ainda é possível amar? Sim, muito. Só que hoje temos várias formas de amar, que é o que a gente vai debater, que foi o que trouxe a gente criar esse programa, né? Porque assim, a gente viu que mudou muito, né, as formas de amar. Hoje tem novas formas de amar e muita gente tem medo, tem preconceito, não se assume. Então isso que eu e o Afonso, a gente conversava bastante e que a gente decidiu criar justamente por isso, para poder ensinar as pessoas, mostrar outras formas de amor, né, de amar. Sabe uma coisa que me chama a atenção na trajetória de vocês? É que quando vocês falam da história de vida, e não só aqui, nas conversas que nós tivemos, seja via vídeo, seja via presencial, seja jantando com o Diniz e o Edras, que foi uma delícia o jantar. Repetir. Precisamos. E ali, falando nisso, o restaurante do Edras é fantástico, né? Depois vamos fazer uma propaganda. Porque, olha, top, comida maravilhosa. Lá é ótimo. Mas a gente conversando, e uma das coisas que me orgulhou e me chamou muito a atenção em vocês é o brilho no olhar da referência dos profissionais que vocês são, sem a vitimização. Eu conversava ainda há pouco aqui no nosso camarim a respeito do quão tão é difícil hoje as pessoas viverem o preconceito. Viesses do Acre, viesses de uma cidade altamente machista, ali do lado de Barretos, uma cidade em que, de repente, é basicamente isso. E vocês dois, sem medo algum, se destacaram, até porque vocês são, ou melhor, todos nós somos muito especiais, e vocês são especiais nas suas essências. Então, primeiro aprenderam a se amar, a se respeitar, e foram em busca da realização de todos os sonhos, como cada um de nós tem que fazer. Sim. Ambos se descobriram homossexuais e são referências nas suas respectivas áreas. Foi difícil isso no Acre? Foi difícil isso em Guaíba? Guaíra, conta um pouquinho. Foi, porque era uma cidade muito pequena. Nós estamos falando de 40 e poucos anos. Aliás, tem 42, mas estou falando de uns 30 e poucos anos atrás. E na minha cidade, o que acontecia? Por ser uma cidade pequena, todos os gays que tinham uma condição financeira legal, o que acontecia? Dava 14, 15 anos ali, eles iam embora para Ribeirão para estudar.
Então, quando eu olhava para Ribeirão, eu não tinha referência. E ainda mais os gays daquela época, eles iam para Ribeirão e não voltavam mais. Então, eu não tinha essa referência de que o gay era médico, pediatra, psicólogo, enfermeiro, enfim, professor, porque eles iam embora de Guaíra. Tanto que é um problema de Guaíra, que as pessoas não voltam para lá, por isso que a cidade não cresce mais. E aí eu não tinha essa referência, então pra mim foi muito difícil. E eu tive um problema maior, que o meu pai, ele perdeu o pai dele com 2 anos de idade. Então e aí minha avó não casou novamente. Então meu pai ficou com uma imagem na cabeça dele do que seria ter uma relação de pai e filho. Quando minha mãe fica grávida e ele fica sabendo que é um filho homem que vai nascer, ele cria um monte de expectativas na cabeça dele, de coisas que eu não gostava. Por isso que eu te falo que é algo que, né, existem teorias aí da homossexualidade. Enfim, eu acho que a gente já nasce com esse propósito de vida, eu falo. Porque é um propósito, não é uma escolha, é algo que vem pra nós. Porque meu pai me levava pra fazenda, eu odiava ir pra fazenda. Meu pai queria que eu jogasse bola, eu já odiava. Não que tem gays que gostam de jogar bola, mas enfim, não era aquele universo, o meu universo ali. Então eu sofri muito para entender, e naquela época não tinha essa coisa do psicólogo, que hoje as crianças já fazem, os jovens já fazem, era uma coisa mais restrita. Então eu demorei muito. Tanto que eu fui me assumir homossexual com 24 anos de idade. Eu já estava formado, eu já me mantinha financeiramente e eu já não morava mais na mesma cidade que meus pais. Então foi difícil. Mas depois que eu contei pra eles, eles me aceitaram muito bem. Então isso foi muito bom, assim, essa acolhida deles. Eu acho que isso fortaleceu ainda mais a nossa relação. Sabe uma coisa, Diniz? Eu fiz essa pergunta até porque dentro da trajetória do programa de vocês nós vamos falar das várias vertentes do amor. E é claro que quando a gente fala de vertentes de amor, a gente, num parâmetro maior, a gente está falando a respeito de sexualidade. Mas existe uma vertente do amor que ela é embrionária, que ela é quando já as crianças elas são concebidas e elas estão no ventre materno. Então, a partir daí, nós temos um programa aqui na Rede Vivax de televisão, com a Vivi Cirineu, que fala a respeito dos filhos, essa relação pais e filhos. E eu gostaria muito que nós pudéssemos debater a individualidade de cada uma das crianças com a aceitação e para que elas tenham as suas escolhas da maneira que elas assim quiserem, sendo acompanhadas pelos pais. Sim, no Acre foi difícil? No Acre foi difícil, tanto é que eu não me assumi no Acre até então. Fui me assumir também depois que eu fui embora do Acre para os meus pais. Fui bem aceito pelos meus pais, graças a Deus. Sempre tive apoio da minha mãe e do meu pai. Mas também é difícil, complicado, né? Até porque quando a gente não tem essa independência, e o Acre, por ser Rio Branco, é pequeno também. Então, acho que tem 300 mil habitantes, 300 e poucos mil, não lembro agora. Mas era difícil, e todo mundo conhecia todo mundo, né? Então, falava, o filho é gay. Então, eu tinha aquele medo de eu ser o filho gay que o pessoal iria comentar, né? Então, eu também só fui me assumir depois que eu já tinha minha independência. Mas, sabe, uma das coisas, vocês dois são referências nas áreas, referências profissionais, referências em matéria de bons amigos, em matéria de pessoas que é gostoso estar perto. A gente aprende a cada segundo. E eu acho que vocês têm, sim, uma missão. Mostrar para todas as pessoas que elas podem ser aquilo que é, porque elas são bem-sucedidas pelo que elas são, pelas buscas delas. Mas é porque antes a gente tem um medo, mesmo sendo médico, por exemplo, no começo, no hospital, eu não me assumia. Assim, eu não falava pra ninguém. Eu era casado, mas eu não falava pra ninguém, porque eu tinha medo de ter preconceito. Então, assim, você tem que trabalhar muito isso dentro de você. Então, até eu me aceitar 100% foi demorado. Porque você ainda tem aquele receio, aquele medo, até pelo que a gente já traz da nossa infância, traz do Acre, lá de Rio Branco, medo de sofrer preconceito. Então, foi difícil até me assumir realmente, assim, sem medo de falar que sou casado, que tenho namorado, isso aí demorou. Vou te falar uma coisa, todo ser humano bem-sucedido que tiver medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo. Vai com medo mesmo, exatamente. Porque a verdade é que a gente, para poder sair da nossa zona de conforto, a gente tem que se balançar, a gente tem que se movimentar, a gente tem que dar pequenos passos. Porque se o medo paralisasse a qualquer um de vocês dois, em virtude das escolhas e das decisões, tu não teria se tornado advogado, e depois esse grande homem na referência relacionado ao entretenimento aqui em São Paulo, tu não
teria se tornado um médico. Exato. Então, porque o que a maioria do ser humano faz? Ele fica se chicoteando. Meu Deus, eu não posso. Que é o que eu falei no início, o vitimismo. Como vocês trabalham junto com todos os amigos de vocês, e vocês devem enfrentar bastante isso, essa questão da vitimização? Olha, então, eu sempre fui muito decidido, assim, das coisas. Então, quando eu tive um processo muito bom na minha infância e adolescência de raciocinar muito sobre tudo e analisar. É uma qualidade minha sobre analisar muito as situações. Então, quando eu tinha algo definido dentro de mim, é onde eu ia e enfrentava esse processo. E aí eu não entrava nessa vitimização. É lógico que sempre dá um pouco, somos seres humanos. Mas, por exemplo, quando eu assumi diferente dele, que ele falou agora, eu já saí contando pra todo mundo. Depois que eu contei pro meu pai e pra minha mãe. E é isso que eu quero falar pra você que tá em casa assistindo, que é importante. Se você percebe que seu filho, sua filha tem às vezes uma tendência homossexual, converse com ele, porque é libertador quando a gente pode contar pro pai e pra mãe. Parece que a gente tira um peso assim de 300 quilos de cima da gente. Então é importante isso. Então eu não tenho muito da vitimização. Lógico que eu passei por processos aí de homofobias, coisas chatas, mas eu sempre encarei isso como um desafio, e depois que saiu lei e tudo, eu tive um caso aí que eu até entrei com uma notificação extrajudicial com a pessoa, que se não parasse, eu ia entrar com um processo contra essa empresa. Então, assim, a gente tem que enfrentar, não adianta ficar no vitimismo. Eu acho que a partir do momento que você entende que você tem isso na sua vida, qualquer tipo de problema que seja, que é para um propósito e para um aprendizado, você sai do vitimismo. Se você para de perguntar o porquê e passa a falar o pra quê, o que eu vou aprender, o que eu vou contribuir, quem vai poder se inspirar, eu acho que muda, sai do vitimismo. Diniz, eu só queria completar uma coisa que eu acho que é muito importante nós deixarmos claro. Qualquer espécie de preconceito ou homofobia é crime. Então não tenha medo de denunciar. Procure a delegacia mais próxima, faça um boletim de ocorrência. É inadmissível a pessoa desrespeitar o ser humano pelas escolhas e pela essência daquilo que cada ser humano é. Desculpa. Exato, é isso mesmo. Mas assim, eu e o Afonso, nós somos bem parecidos em muitas coisas. Em relação ao vitimismo, também sou que nem o Afonso. Então, assim, meu pai era analfabeto, então, assim, ele não sabia me dar uma educação de tipo assim, tem que fazer um inglês, tem que fazer um curso, tem que fazer aquela coisa, não. Então, sempre eu que tive que ir atrás e correr atrás, me inscrever em cursos. Então, eu não deixava isso. Eu ia correr atrás e vamos. Se deu certo, deu. Se não deu, vamos tentar outro. E aí vai. Então, tem que correr atrás mesmo. Sabe uma coisa, D'Angelo? Quando eu fui apresentado para ti, e a gente estava lá na mesa, o pessoal todo mundo conversando, foi muito legal, tinha alguns amigos, o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, e a gente ali escutando. E aí, ele é médico, poxa, que legal. Ele cuida de estética, poxa, que legal. Mas qual é a especialidade dele? É o pinto. É o pinto. É o pinto. Hoje é o pinto. Conta a respeito disso. É o pinto. Então assim, hoje eu trabalho com bioplastia peniana. Então é um procedimento estético, íntimo masculino, que visa melhorar a autoestima masculina do homem. Então assim, aquele homem que tem vergonha de repente de usar uma sunga, que quer melhorar a sua autoestima, eu consigo, com a minha técnica, tá melhorando isso daí. Então, às vezes, o pênis é um pouco deformado, ele quer melhorar só a estética, a gente consegue melhorar. Ou quer melhorar a grossura, o tamanho. Então, tudo isso a gente consegue melhorar com a minha técnica. E isso não causa impotência? Não, porque o local que a gente aplica com a minha técnica não pega inervação, não pega corpo cavernoso. Então, não causa impotência nada. Deve doer demais. Nada. Praticamente indolor, porque eu faço anestesia local. Então é praticamente indolor. Tanto é que quem faz a primeira vez volta para fazer as outras, né? Sério? Volta para fazer. Afonso, Afonso é Diniz? Às vezes eu até confundo. Como você Como é que é conviver com o homem do pinto? Eu falo que é o Dr. Pingola, gente. Ele colocou o apelido de Dr. Pingola. Dr. Pingola. Eu apresentava... Aqui no Vertentes do Amor teremos o Dr. Pingola. Mas é engraçado que a nossa amizade começou disso, porque quando me falaram que ele fazia isso, eu apelidei ele de Dr. Pingola e eu comecei a zoar ele e começou assim. Mas é muito legal, porque
ele partilha muito comigo, né, as experiências que ele tem lá. E é engraçado ver como que pro homem, né, a virilidade, a masculinidade ainda tá muito, principalmente para as pessoas, o homem de uma forma geral, mas o homem hétero, como ainda está relacionado com o órgão genital, né? A gente percebe do que ele me fala aqui, corrija-me se eu estiver errado, porque é trabalho dele, gente, não é meu não, que as pessoas vão lá em busca disso, de mostrar um volume numa sunga que às vezes não consegue colocar, ter aquele volume na calça, é muito mais associado a isso, né? Exato. Do que propriamente dito. Pensar no prazer da mulher. É mais pela vergonha mesmo que ele tem. Então, por isso que assim, eu me sinto muito realizado pelos áudios, pelas mensagens que eu recebo dos pacientes, da melhora de qualidade de vida dele. Então, eu recebi esses dias do paciente que foi para o Rio de Janeiro e falou assim: doutor, você não tem noção como pela primeira vez eu senti prazer de usar sunga. Então, assim, eles mandam mensagem agradecendo, assim, é muito gratificante isso. Na realidade, eu estou tocando nesse assunto da história de vida, de sair da zona de conforto das cidades do interior, na realidade, lá no Acre, na Rio capital, Branco, então não é o interior, mas é como se fosse o interior, porque para São Paulo. São Paulo abraça todos nós. Eu sou de Floripa, então a gente tem aqui em São Paulo aquele aconchego que é delicioso em matéria de oportunidades, claro, para quem quer trabalhar. Exato, claro, para quem quer trabalhar, isso. nada de ficar em casa dormindo. De repente o Diniz, ele, advogado, resolve começar a trabalhar com eventos. Faz muitos casamentos, mais milhares de casamentos, vê erros e acertos relacionados à relação. Exato. Aí conhece, há 2 anos, que o Diniz está aqui, 1 ano e pouco, conhece o DeAngelo, que na mesma proporção sai de uma medicina mais tradicional e consegue se especializar numa técnica que tem tudo a ver com relação. Exato. E de repente, ambos conversam e querem dizer, escuta, existem várias vertentes do amor. Exato. Conta um pouquinho o que é isso. É porque eu contava pro DeAngelo, até esqueci de falar, que com a experiência de casamentos, porque eu lá em Ribeirão com o buffet, o meu maior público eram médicos, pelo incrível que pareça, e para fazer casamentos deles. Então, eu ouvia muita história, porque ali no momento, né, da venda, você não entra já vendendo, você vai escutar a história dos noivos. E aí eu comecei a ver várias possibilidades de relações, né? Então, e aqui a gente não tá falando só de relações homoafetivas, héteras, enfim, mas assim, de casal que tem uma rotina diferente em casa do tradicional que a gente conheceu. Então, casais que dormem em quartos separados, casais que usam banheiros separados, casais que estipularam um vale night por mês, casais que têm relações abertas, casais que fazem swing, e assim vai. E eles abriam ali, eu não sei, eles falavam, gente, você tem um dom de tirar da gente umas histórias, eu achava isso engraçado, mas é uma realidade. E aí, conversando aqui com o DeAngelo, a gente falava muito sobre isso. A gente tem uns papos muito, é o que ele falou, tem uma identificação nossa, muito de um bate-papo profundo. E é engraçado que a gente conversa pelo olhar, quando a gente tá nos lugares. E eu conheço ele dele olhar pra pessoa, eu já sei dele. E sempre quando a gente estava nos grupos, sempre vinha assuntos relacionados a relacionamento, as formas de relacionamento. E também no consultório, eu vejo que muitos pacientes sofrem com isso. Sofrem porque não tem coragem de abrir um relacionamento, sofrem porque não tem coragem de dizer que sente tesão, vontade em outra pessoa, que é normal do ser humano ter vontade de olhar, admirar outra pessoa, mas na cabeça dele já é uma traição. Então tudo isso eu comecei a observar no consultório e aí eu comecei a ter essas conversas com o Afonso e eu disse, nossa, tive essa ideia, Afonso, eu acho que a gente tem um podcast para falar isso abertamente, ajudar as pessoas a abrir a mente, vai ser interessante. Porque a ideia do programa não é colocar algo como certo, mas é trazer essas novas possibilidades, porque eu acredito que as pessoas estão perdidas um pouco. Porque hoje a gente tem Instagram, redes sociais, que antigamente não tinha. Então hoje é muito mais fácil você conhecer pessoas, você ter contato com pessoas através das redes sociais e se interessar por pessoas. E aí como serão esses relacionamentos? Porque esse tradicional que a gente conhece de relações foi imposto pela igreja, muita coisa. Não que esteja errado, funciona para muitas pessoas. Mas tem essas outras vertentes, por isso do nome, que também dão certo. E que não deixam de tá
tá errado ou tá certo. Mas existe, e é isso que a gente quer debater. Vocês dois, mesmo tendo aspecto de 20 anos, têm um pouquinho. Ele é mais velho do que eu, viu, gente? Tu estás com 30 e... Não, 42. 42. Tu estás 39. com 39. Então, aonde eu quero chegar com isso? Nós somos da década de 70 e 80. Sim. Então, nós não podemos falar que agora conversar sobre vertentes do amor é algo que vem em virtude da geração Z. Não. Do pessoal de 20 anos. Inclusive, no programa, a gente quer abranger desde as décadas de como iniciou o relacionamento, como a igreja colocou para ser. Então, que antes a mulher era só para procriar, não podia nem beijar o marido, entendeu? Então, a gente vai abordar todos esses temas até a atualidade. Porque, na realidade, quando nós olhamos lá quando eu era criança, se falasse que uma mulher se separou, isso era uma Exato, Hoje, 60%, até mais, 70%, 80% dos relacionamentos casa, estão na segunda ou na terceira relação. Acho que tem um estudo que os casamentos hoje não duram muito mais do que 10 anos, a maioria deles, desse pessoal que vem casando. Então, é engraçado isso, porque eu acho que não dá certo, essa é uma teoria minha, por conta que as pessoas não estão sabendo comunicar e falar o que sentem e como gostaria que esse relacionamento fosse. É isso que a gente precisa analisar. A geração Z, ela dá um show na gente, porque eu quando tinha o buffet, fazia muitos 15 anos também. E aí você percebe que eles são muito mais evoluídos que a gente com isso. Eles são muito mais abertos, eles chegam com as coisas prontas, entendeu? Hoje um menino de 12, 13 anos, ele tem coragem de se assumir pra mãe como homossexual ou como bissexual, que também tá em alta, né? Eu falo que tá em alta essa bissexualidade aí. Então, é isso que é o mais interessante. Eles dão um aprendizado pra gente porque eles são muito mais libertos do que a nossa década. Uma das coisas que a gente sempre tem que pensar é que a gente não pode querer impor a vida do outro aquilo que a gente quer pra vida da gente. Exato. E em contrapartida, o outro tem que aprender a respeitar a nossa individualidade. Exato. E isso não é nada mais, nada menos do que a liberdade. A liberdade, exato. E a liberdade, ela é seguida de uma responsabilidade. Então, e tudo passa pela educação. Então, quando a gente conversa a respeito desses temas, e a gente vai colocar aqui na Rede Vivax e televisão, um programa inédito na televisão brasileira, falando a respeito dessas vertentes do amor, a abordagem de vocês, como o D'Angelo ele já comentou, é trazer desde a história dos primórdios dos primeiros casamentos até o mundo de hoje, em que, independente de toda e qualquer coisa, sempre vai estar galgado no respeito. Exato. O respeito pelas minhas escolhas. Porque o que é combinado não é caro. Não é caro, exatamente. É basicamente isso. É exatamente isso. É trazer tudo isso. Por quê? É isso que a gente quer deixar bem claro, que não é só sobre relações homoafetivas ou héteras. Não é isso. Mas, por exemplo, a gente quer pegar as pessoas que hoje têm 70, 80 anos e que estão aí cheias de saúde, que ainda podem amar. E devem, né? E devem ter um novo relacionamento, entendeu? Porque a gente estava fazendo uns estudos esses dias, se sentem muito sozinhas, abandonadas. Por exemplo, a minha mãe ficou viúva muito cedo. Com 63 anos de idade. É muito novo. Ela tá namorando de novo. Que bacana. Pra mim é estranho, tem que confessar, não é? Ele é Ficar com ciúme? Não é ciúmes, ele é um fofo, tudo, não é ciúmes, mas é que assim, ela ficou casada com meu pai 37 anos, eu acho. Então assim, quando você olha ali uma outra pessoa que não é seu pai, é difícil. Não é fácil não, porque você tá acostumado, até por uma questão de costume. E ela começou a namorar muito cedo. Com um ano que meu pai tinha morrido, ela já tava namorando. E eu sabia que isso ia acontecer, porque minha mãe é ativa, ela gosta de sair, ela gosta... E hoje eu apoio ela, mas é difícil. Mas eu acho que ela tá certa, porque tá cheia de vida. Hoje ela tem 60, ela vai fazer 66. Se ela viver até os, 90, 85 anos, que é possivelmente... Muito mais. Hoje em dia, a Hoje em expectativa dia, a de vida chega expectativa quase de vida, 100. isso. Ou seja, ela tem Olha, mais... E com qualidade, de Pedro, coisa E com mais qualidade linda. de vida. Que diva. Aí ela vai chegar, ela tem mais 30 anos, gente, de vivência aí, vamos pensar assim, é muito tempo, então tem que viver, tem que se jogar
nessas experiências. E nós temos uma coisa que é muito legal, o meu avô ele faleceu quando eu tinha 13 anos de idade, ele tinha 70. Quando eu olhava pro meu avô com 70 anos, eu via um idoso. Exato. Eu via um velhinho, era o meu vovô. Hoje em dia, Não os é homens assim. e as mulheres de 70 cuidando anos estão na mais. melhor fase Na melhor da fase, vida, gente. exatamente. Com cuidado com o corpo, com a estética, com a alimentação, Exato. a expectativa de vida, ela... gente, é Pra você outra. ter ideia, eu tenho um paciente de 82 anos que foi fazer bioplastia peniana. Mentira. mas funciona Aí, ainda? Então, o que incomodava ele era a sunga. Que Ah. aí ele queria, porque ele mudou para uma cidade que tinha Praia. praia, e aí ele ia usar muita sunga. Então ele foi fazer só por causa Ele da é- sunga. ele é solteiro ou ele é Ele casado? ficou viúvo tem poucos, acho 3 anos. Como é que é o nome dele? Ah, o nome Ah, eu não não posso pode falar. Mas eu quero que tu apresentes pra minha sogra. Minha sogra ficou viúva também. Dona Maria, já temos o homem da Já tem um sunga branca candidato. pra ir. Vai morar na praia, dona Maria. Mas ele foi assim um paciente que me surpreendeu, Legal. mas que eu adorei, assim, porque ele foi lá atrás do que ele disse. Ele disse, doutor, eu tenho que me cuidar. Eu disse, tá certo. E assim, ele já tá fazendo outros procedimentos estéticos comigo e tá se cuidando. Não, mas olha que delícia, né? Quando que ia se imaginar que um homem de 83 anos ia ter a vaidade Exato. de querer se cuidar porque ele ainda tá vivo, ele tem vida, ele tem essência, tem muito exato. pra dar. Que delícia. Não, e tá antenado, e né? preocupado Tá com a antenado, estética né? ali, de como ia ficar na sunga, tudo isso eu achei o máximo. Assim, Agora, o máximo. uma das coisas, tá? Conversando com vocês, um é mais adepto e aceita o relacionamento aberto. O outro não. Eu O não. outro não, tá? Como que a gente vai falar de relacionamento aberto quando tu tivesse ciúme, quando a tua mãe começa a namorar com as do meu pai, ó? Então, né? Ciúme. Ele já é tá ciúme. trabalhando isso na cabeça Eu dele. trabalho, eu comecei a namorar, né? E aí eu já deixei claro pra ele. Eu falei, João Marcos, é o seguinte. Não que eu queira ter isso agora, mas tenho que deixar claro que eu acredito, porque uma coisa é você... Existem essas diferenças, eu acho, de você pensar e você sentir. Racionalmente, quando eu penso, eu acho que a solução daqui pra frente são relacionamentos mais liberais, vamos falar assim, né? Não abertos totalmente, mas liberais. Só que emocionalmente eu não consigo ter essa vivência hoje. Ele fala pra mim, você não tá preparado. Eu falo pra ele, tem que esperar e outra, tem que os dois quererem, tem que conversar, tem que estar preparado, porque senão pode até estragar o relacionamento, né? Mas ele tem aberto um relacionamento. E aí a gente fica nessa conversa. Eu vivo analisando as situações. Aí eu falo, vocês são abertos, mas tem ciúmes. Vocês são abertos, mas... Eu falo, mas por quê? Às vezes eu dou umas broncas e falo, mas por que vocês estão agindo assim? É aberto Não, o mas não é relacionamento? porque é aberto, não vai ter ciúme, tem que ter ciúme, continua. Mas tá aí o detalhe, se é aberto e tem ciúme não é traição? Não, Porque se bater não. o ciúme é... Não, na realidade é que eu acho que assim, tem que ter regras, tem que ser conversado entre os dois ali, o que pode, o que não pode, como que vai ser, pra não ter surpresa ou raiva depois ali. Mas a gente é de boa, é bem tranquilo em relação a isso, mas a gente é bem conversado. O que eu acredito, Luciano, é o seguinte, que as pessoas estão traindo muito. Se você for ver, principalmente numa cidade, até nas pequenas, enfim, eu tenho histórias de Guaíra, da minha cidade, que eu lembro enfim, dos meus sogros aprontando. Mas assim, se você pega cidades maiores, eles estão traindo muito. Exato. E você não tem um controle, porque a pessoa fala que tá presa no trânsito, a pessoa fala que fica no trabalho. E aí o questionamento é, porque pra mim a traição é a mentira, não é o ato em si, entendeu? E se você tá ali com um companheiro de vida e você não tem a liberdade de falar pra ele ou pra ela, olha, eu gostaria, olha, eu senti isso, olha, eu penso aquilo, como que você convive? Porque é um parceiro. Eu acho que essas relações, elas têm que ser muito mais parceiras do que essa ilusão do amor romântico. Por isso que é o primeiro tema, né? Porque se você não confia na pessoa que está do teu lado, de falar o que você sente, você está deixando de ser feliz ali, está deixando muita coisa de viver. Então é isso que a gente quer abordar bem no programa, trabalhar bem isso e as formas que tem, né? Porque assim, pode ser que você se sinta bem no caso de swing, por exemplo, aí vai ser seu critério, ou tem um relacionamento aberto. Então vai ter várias formas que a gente quer explorar isso daí. Na realidade, não existe forma correta de amar. Não existe, o amor. existe o amor e a forma com que você se sente feliz e bem. Então, por isso que para cada um vai ser uma forma diferente. É o que eu brinco e converso muito com o Afonso. Eu falo, hoje você não está preparado para ter um relacionamento aberto.
Imagina, tá Porque- com ciúme da mãe. Ficou chocado, mas não é, ó. É complicado. Hoje já passou isso, mas no começo, né, demorei pra conhecer. Falei, não, deixa eu ver se vai vingar e depois eu vou conhecer. Mas ela já tá com ele tem 3 anos. Acho que 3 anos, né? Mas o que eu queria falar, ficou surpreso com isso, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, da gente pensar e raciocinar um pouco sobre esses relacionamentos do amor, aliás, se ele é um amor companheiro ou não. Porque não é porque você tá falando algo que você deixou de gostar das pessoas. Exato. Né? É essa a diferença. É tentar tirar a mentira do relacionamento. Que é por isso que eu acho que os casamentos não duram mais do que 10 anos hoje. O casamento de 10 anos hoje é bem sucedido. Você fala pra pessoa, nossa, durou muito tempo. E não é isso. E é esse companheirismo, essa transparência de você expor, de você ser quem você é pro outro, que eu acho que faz a diferença de relacionamentos duradouros. Por que eu comecei e falei isso pro João Marcos, meu namorado, que eu falei pra ele, pensa que talvez um dia a gente possa ter um relacionamento aberto, se der vontade, for a possibilidade. Primeiro, já falei de início, pra ele não se assustar depois. E segundo, porque as vontades vão vir. E eu vou fazer o quê com essas vontades? Né? Eu vou reprimi-las, em nome do outro, tá tudo certo. Mas uma vez o meu terapeuta me falou o seguinte, quem ama de verdade quer ver o outro feliz. Exato. Independente se tá com você ou não. Quando você gosta de alguém de verdade, isso pode ser amigo, não importa se o amigo tá perto ou tá longe. Se você gosta dele, você gosta dele e quer ver ele feliz. Denise, uma coisa que é muito importante é os casais eles terem a certeza de que ninguém é de ninguém. Primeiro, Exato, tá? exato. Eu só vou conseguir amar alguém se eu me amar. Exato. Ponto. Eu só vou conseguir respeitar alguém se eu me respeitar. Eu só vou conseguir ter orgulho de alguém se eu tiver orgulho de mim. Então, a partir do momento em que eu sei que eu sou um ser único, que eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu passo a olhar para o próximo dentro dessa individualidade. Eu acho muito importante nós colocarmos esse programa no ar, e por isso a gente até conversou de tirar de um podcast e realmente ser um programa, porque nós temos que começar a quebrar paradigmas. Exato. E aqui tu já quebrasses um grande paradigma quando a tua mãe fica viúva com 61, 62 anos de idade, 63 anos, e ela começa a namorar naquilo que chamam da melhor idade. Melhor idade não, vamos parar de preconceito, até porque a velhice ela tá na cabeça e não no corpo. Exato. A velhice ela tá nas atitudes. Exato. Então, eu me surpreendi quando estava lá no Miss Universe. Ela já foi Miss Universe São Paulo, ela tá com 60 anos de idade. Ela esqueci o nome dela, acabei de esquecer o nome dela. Gente, a mulher é lindíssima. Quando nós olhamos para Fernanda Montenegro, com 95 anos, a mulher é lindíssima. Quando nós olhamos para Ari Fontoura, com 90 e poucos anos, ele é lindíssimo. Então, é muito importante as pessoas que elas têm até 50, 60, 70, 80 a mais, abrirem a mente ao fato de que, independente de terem uma vida sofrida no decurso desses 80 anos para trás, elas podem ser felizes a partir do hoje. Sim, e sim. se movimentarem. Só que uma das coisas que ainda não entra na minha cabeça, e eu começo, eu digo para André que eu não tenho ciúme, mas eu tenho cuidado. Então, é só uma desculpa de Eu não palavras. tenho ciúme, mas eu tenho cuidado. Porque eu acho que o que tá tratado, tá tratado. Exato. verdade. Tem que ser tratado, exato. É isso, basicamente. Como é que nós trabalhar com esse ciúme? Ciúme da mãe. Aí, olha, eu posso querer abrir o relacionamento. Aí tu vê alguém com teu namorado, com teu marido. Então, mas é diferente, porque na verdade, os ciúmes não foi da minha mãe. Eu acho que o que aconteceu ali é você perceber uma pessoa no lugar de uma imagem que você já tinha ali de muitos anos juntos. Porque meus pais, eles eram muito grudados. Tipo, eles nunca viajaram sozinhos, eles não tinham... Era aquele casal tradicional da igreja, assim. E aí, eles eram muito unidos. Então, quando você tira aquela imagem e entra uma outra imagem ali, te causa um choque. Eu não sei te explicar também. Deve ter alguma coisa, tem que fazer terapia. Mas hoje passou. É tranquilo, eu convivo com ele normalmente. Eles moram juntos já, ele é uma pessoa bem bacana. Mas houve isso. Agora, com o namorado, já é diferente um pouco, porque...
embora eu não tive ainda, é isso que eu tô tentando deixar claro. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, no sentimento é outra coisa que eu não sei se vai rolar, mas eu vou tentar, né? Uma hora. Não, uma hora vai dar certo. D'Angelo, vocês são cristãos, católicos, têm alguma religião? Na realidade, assim, não tenho uma religião, assim, eu acredito em Deus, e onde eu me sentir bem, eu vou, se eu tiver vontade de ir numa outra religião, evangélico ou outra, eu vou também. Mas ele adora ir na missa. Mas eu gosto, eu frequento mais, que eu sou assim, na missa mesmo, aos domingos. Por que eu fiz essa pergunta? Porque é claro que um programa falando das vertentes do amor vai gerar determinados preconceitos sim, religiosos. certeza, Nós estamos no com Brasil, que é um certeza. dos países mais cristãos do mundo, e como trabalhar isso na mente daqueles que vão considerar como essas conversas sendo uma perversidade. Porque assim, ó, eu bati muito na questão da tua mãe, brincando, por quê? Porque hoje existe o preconceito ainda de pessoas que ficaram viúvas e ir pro segundo casamento. Eu brinco com a minha sogra, ela tá com 79 anos e tem que casar de novo. Se não quer casar, tem que namorar. Eu falo a mesma coisa pra minha mãe. A minha mãe disse, mãe, você tem que arrumar um namorado aí, vai. Tanto é que agora eu mandei ela pra praia. Eu disse, vai pro Rio, volta com carioca. Volta com carioca lá, A mãe vai dele lá. é ótima, você não tem noção, a mãe dele é maravilhosa. Então eu falo pra minha mãe, eles têm que arrumar. E às vezes ela fica com alguém, assim, mas ela diz que não quer mais, que ela ficou com trauma. Mas eu falo pra ela, tem que tirar esse trauma e casar de novo. Vamos criar um programa de namoro da terceira vamos idade. Imagina só. Um bloco no Vertente do Amor, olha que legal. Exato. Mas a gente tava vendo outro dia, como chama aquela senhora que você viu, que a gente até salvou? Aida. Uma senhora que fala sobre isso. A gente até quer ver se ela vem. A gente não sabe porque ela eu acho que ela é do Sul, mas eu vou. É uma que eu quero trazer. Quantos anos ela deve ter? Ela deve ter uns 70 mas ela tem aquele aspecto de vó, cabelo branquinho. Acho que é uns 79, 80. Muito legal, queremos trazer ela. Mas não temos contato nem nada. Achamos ela porque agora a gente tá fazendo muitos estudos nas redes sociais, então aparece muita coisa. E aí apareceu ela pro D'Angelo, né? Mas uma fofa, se você vê ela falando. E ela fala muito sobre o que a gente vai abordar no programa. Então, assim, e a forma que ela fala. E então vai ser interessante, porque assim, as pessoas que vão se identificar com ela, com 80 anos, vê o que ela tá falando e que as pessoas podem fazer também e assumir. Então, a gente tá querendo. E ela fala muito disso, das pessoas, né, na terceira idade, né? Que não podemos mais falar isso, mas na terceira idade as pessoas têm essa possibilidade de amar novamente, entendeu? E é importante. Então, tem que ir mesmo com ciúmes. D'Angelo, quando a gente fala das várias vertentes do amor, um dos aspectos que é muito importante é que a gente tem que se olhar no espelho e tem que se amar. Exato. Eu queria saber a função da estética em torno de tudo isso, para que a gente resgate a nossa autoestima, a nossa vaidade, o nosso bem-estar. Porque, claro, tem pessoas, existem corpos e corpos. Sim, e a pessoa ela tem que ser feliz com o seu feliz, corpo. Então ela não pode virar escrava Exato. de uma mistificação de que aquele corpo é o perfeito. Cada um tem o seu, cada um tem a sua essência, a sua beleza. Isso é o que eu falo quando o paciente chega comigo, aí às vezes ele chega, eu quero ficar igual tal pessoa. Eu falo, não, vamos tratar você vai se olhando no espelho até você se identificar e ficar feliz. Porque não adianta, às vezes um perfil que ela acha bonito, mas nela não vai ficar bonito. Então a gente precisa muito trabalhar isso também no paciente, né? Então eu busco trabalhar não visando o corpo que ela achou bonito. Claro que eu vou tentar deixar ali, ver, mas a gente tem que trabalhar muito a mente, né? Para que ele se aceite, né? No mundo, do entretenimento, no mundo dos casamentos, tu já vivenciasses muitos casamentos que foram simplesmente por fachada, ou por imposição dos pais, ou por uma questão financeira, ou por negócios em que não tinha amor? Mas muitos, assim, não a maioria, mas eu tinha um público muito diferente, que eu tinha um público de 30 a mais. Então, como eram médicos, eles se dedicaram aos estudos, demoraram mais tempo, porque tem residência, tudo. Então, o meu público era um pouco mais velho. Mas você via, eu tinha público mais novo que casava por conta de religião, porque não podia ter relações sexuais antes do casamento. Eu tinha público que você via ali que estava casando só por ser a conveniência de formar uma família, que namorava a menina desde os 14 anos de idade, aquela coisa que começou, tinha 15 anos de namoro, então vamos casar. E tinha muita gente ali que casou e desfez o casamento em 2, 3, 4 meses. Tá? Teve um caso aí que foi o máximo que ela, antes de casar, ela chegou pra mim uma semana antes e falou assim: eu só estou casando porque tá tudo pago.
E se a gente cancelar agora, a gente vai perder muito dinheiro. Mas a gente não vai nem pra lua de mel juntos. Nossa. E aconteceu. Aonde está o amor próprio em tudo exato. isso? Exato. Olha, nesse caso, Luciana, existe um outro amor ali envolvendo, é mais complexo. Envolvia ali o amor de traumas que talvez ela deixaria nas famílias. Se tá certo ou tá errado, eu não sei, mas eu entendi o raciocínio dos dois. Não tinha solução, um mega investimento no casamento que eles iam perder, porque estava em cima da hora, não tinha como recuperar. E segundo, ali em cima da hora, desfazer com todos os convidados, embora eu acho um desrespeito, porque foi uma encenação ali, né? Mas eu entendi que eles tiveram cuidado com a família, das famílias não sofrer. Tanto que eles só foram contar pra família, eles foram pra lua de mel, mas cada um separado. Curtiram, foram pra mesma cidade, mas cada um foi pra um lado na lua de mel. Voltaram, ficaram ali uns 3 meses juntos, e aí depois sim, eles anunciaram pra família. Essas são as várias vertentes do amor. Exato. Que a gente vai estar falando tudo no programa. Vamos Várias abordar vertentes bastante do amor. coisa. O Diniz se ama. Ama, mas é incrível como que a gente passa por momentos na vida, né? Ano passado foi um ano complexo, que alguns fatos mexeram com a minha autoestima. E eu acho, até a hora que você estava falando com o D'Angelo sobre autoestima, estética, acho que as redes sociais, elas vieram mexer muito com a autoestima das pessoas. Porque são tantas informações, tanto mundo maravilhoso nas redes sociais, que mexe com a autoestima das pessoas. Não foi o meu caso. Mas eu tive a autoestima abalada. E é engraçado que ele me ajudou. Que a gente fez um tratamento eu fiz um tratamento de nutrologia com ele. E eu perdi 11 quilos e... 13 quilos. 13 quilos, meu percentual foi de 24 para para 14. Então, isso me ajudou muito na minha autoestima. Mas na realidade ele veio não foi nem pro emagrecimento. Ele veio porque tava com os exames, tipo, cara novo, mas os exames estavam todos alterados. Tava, tipo, glicemia, colesterol, tudo alterado. Então, assim, ele veio mais por conta disso. E aí, quando eu conversei, a gente viu que estava alterado nos exames dele, a gente regularizou, automaticamente ele conseguiu emagrecer e hoje tá essa pessoa linda aqui ao meu lado. E me ajudou muito a recuperar essa autoestima. O D'Angelo se ama. Muito, muito. Sou um cara, assim, muito feliz, me acho muito realizado. Graças a Deus, assim, não tenho nada que reclamar da minha vida. Ele tava ali no camarim e falou assim pra mim, qual lado você prefere? Pra ficar na câmera? Eu falei assim, não tem preferência. Ele, eu também não, sou lindo de qualquer jeito. Aí você já vê a autoestima, né? Mas Aí isso você é vai. fantástico. Todo fantástico. ser humano deveria ter a autoestima Fantástico. elevadíssima. Então, nas vertentes do amor, existe também um cuidado com a saúde, Sim. estar com os exames em ordem, Tudo. fazer exercício físico, ter bons Cuidar da amigos, saúde. Dar risada. Dar risada, ir em bons ser feliz. restaurantes, caminhar numa praça ou numa praia, andar de mãos Andar de mãos dadas, dadas. estar fazendo aquilo que se gosta. É isso? Que ama, que ama. O Exato. que esperaremos, já está chegando no finalzinho do nosso pod, que pena. o Vertentes do Amor com Afonso Diniz. Olha, eu acho que vocês podem esperar muito debate, muita conversa, muitas ideias que vão ficar aí no ar para que vocês reflitam, pensem a respeito disso e vejam o que vai ser melhor para cada um de vocês. D'Angelo, e o que esperar do Vertentes do Amor com D'Angelo? Um pode abrir o relacionamento, não pode, o outro pode. Gente, epa! a gente só vai abrir a mente, dar ideias aí. Cada um vai decidir o que vai fazer. Mas a gente quer quebrar tabus. Vamos quebrar tabus e dar orientações para a população, tentar tirar o preconceito da mente da população, porque tem gente que ainda tem muito preconceito, tem vontade de fazer, mas não tem coragem e acaba sofrendo. E às vezes acaba até o relacionamento por conta disso. Então a gente quer mostrar que é possível e que tem várias formas, que não é só uma forma de amar. Vertentes do Amor, ele vai trazer as várias formas da felicidade. Você tem que ser feliz de acordo com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio, com a sua essência. Em breve aqui nas telinhas da Rede Vivax Televisão, nós teremos o Vertentes do Amor. Muitos convidados, você que está nos assistindo, essa senhorinha, vou procurar nas redes sociais. Entre em contato aqui com a produção da Rede Vivax Televisão e venham contar as suas histórias, os seus medos, os seus anseios, as suas aflições, as suas escolhas, o seu movimentar para que você possa ser feliz independente das suas escolhas. Até porque
A gente tem que ser feliz aqui e agora. Aqui e agora, exatamente. Não pode deixar o tempo passar. Gratidão por esse projeto, gratidão, sejam bem-vindos à família da Rede Vivax de televisão e venham todos para as várias vertentes do amor, aqui na Rede Vivax de televisão.